Olá! Essa é a segunda parte de uma conversa muito legal que eu e a Dani tivemos sobre como criar boas experiências em inglês com as crianças. E no primeiro vídeo que tá aqui no cardzinho, vocês vão poder acompanhar o início dessa conversa. E eu sugiro que, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste para entender melhor esse vídeo aqui, que é a continuação. A gente vai iniciar com ela contando o desfecho da história com os Backstreet Boys e depois também vamos ter algumas dicas muito especiais para vocês. Então, vamos lá? Então, Dani, me conta desse show dos Backstreet Boys, como foi? Continua a tua história. Então, eu já tinha uns 27 anos aí quando eles vieram de novo, né, pro Brasil. E aí foi uma sessão muito nostalgia que eu e minhas amigas de infância e de colégio resolvemos. Sim, tipo a gente esse ano com o Sandy Júnior, né? É, claro, tinha que ir, não tem como, tinha que ir. E aí a gente foi, se divertiu um monte. Claro que, né, depois de muitos anos eles não eram os mesmos, a gente estava se divertindo lá também com eles, os Backstreet Grandpas, que a gente falou, né, que já não eram boys anymore. Sim. E aí depois desse show, apareceu no telão como chama? Uma propaganda falando assim, cruzeiro com os Backstreet Boys, no Mediterrâneo, cruzeiro com Tua os Backstreet chance. Boys no Mediterrâneo. Se inscrevam. Daí eu falei, o quê? Vou entrar nesse site e ver. Aí eu entrei lá no site e nessa época, meu pai tinha acabado de falecer e eu, minha mãe e minha irmã, a gente se uniu muito, a gente ficou muito próxima. Porque foi uma época muito difícil, muito dolorosa, e a gente começou a fazer muitas coisas juntas, né? Mais do que antes. E aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, se eu comprar um cruzeiro, você vai comigo? E ela falou, claro, né? Claro que eu vou. E aí, eu sei que naquela noite, ou no dia seguinte, mas foi assim, acabei de ir no show, e daí logo, porque eles anunciaram um negócio, são poucas vagas e tal. E sim, aí a melhor fórmula de lançamento possível. Né? Eu caía, óbvio. Todo mundo cai. Todo mundo cai. E aí eu comprei um lugar no cruzeiro para nós três, para eu, minha mãe e para minha irmã. Depois, eu comprei, vamos pro cruzeiro, e era um cruzeiro que ia passar por Barcelona, pela Itália, pela França, no Mediterrâneo, uma coisa chiquérrima, com os Backstreet Boys. E aí, no dia seguinte, eu falei, ai meu Deus, acho que eu fiz uma besteira, não era pra ter feito isso. E agora, chegou o boleto, cancelar, vou ter que pagar uma multa, então todas aquelas coisas. Né? E a minha mãe falou, não, a gente vai. Só que era uma coisa muito antes, assim, era em outubro, e o cruzeiro era em maio, que era na data do meu aniversário. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E aí acabei não cancelando. Essa foi uma das melhores viagens da minha vida. Sim, porque além de ir pra Europa, que foi a primeira vez, né, que eu fui, e foi uma coisa muito especial, porque a gente ficou num cruzeiro que a gente cruzava com os Backstreet Boys, e eu pude falar com eles. Teve um dia lá que teve uma sessão de fotos, e aí eu conversei com eles e falei para eles, eu aprendi inglês por causa de vocês, e hoje eu consigo falar com vocês por causa disso. Então foi uma coisa assim muito especial, que eu acabei falando assim, a Daniele de 15 anos atrás não ia me perdoar se eu não fizesse isso. Então eu acabei fazendo uma loucura, mas assim, quando eu tinha 10, 11 anos, eu queria muito isso, eu queria muito encontrá-los, eu queria muito conversar com eles. E aí também uma lição aí, nunca desista dos seus sonhos, mesmo que depois você já trocou de sonho. Algum dia vai acontecer. E foi muito especial, porque depois eu mando a foto, tiramos fotos com eles e tinha muitas atividades. Lógico que eles estavam bem mais velhos, né? Mas eu consegui tirar foto com o Brian, com o AJ, com o Howie D. Fui lá na discoteca é ótimo, né? Na balada, na discoteca com o Howie D, foi muito divertido. Mas foi esse contato assim, muito especial de eu poder, lá, né, quando eu era criança, gostar disso, gostar deles, e depois poder encontrá-los e falar,
Eu realmente falei isso, eu aprendi inglês por causa de vocês. Então, essa é uma experiência que eu vou levar, assim, pra vida inteira. Não, com certeza. Que incrível, adorei conhecer a história. Realmente bem inusitada, né? Não esperava que... Que eu não contei detalhes, mas tinha jogos meu Deus, como chama? No cruzeiro. Então, assim, tinha jogos na piscina e aí tinha que responder perguntas sobre eles. Aí eles fizeram um show acústico. Foi muito especial. Eu me senti com 11 anos de novo. Que legal. Que divertido, Dani. Obrigada por compartilhar a história. Obrigada por você, por ouvir essa história louca. Bom, assim, durante toda a tua história, né, acho que nesse vídeo deu para conhecer bem e é legal isso porque a gente consegue ver o exemplo, uma criança que foi estimulada tendo gente na família que falava inglês, tentando ter aulas mais formais ainda pequena, né, e não tendo muito sucesso nisso, e depois, sem desistir, né, antes com as câmeras desligadas a gente estava conversando um pouco sobre a importância disso justamente, né, dos teus pais, da tua mãe, ter respeitado esse tempo de que, agora ela não vai aprender, né, desse jeito nas aulas aqui não vai dar certo, mas também não terem fechado a porta para ti, não terem desistido de ti no momento em que tu viu ali a tua razão, né, tu viu um propósito e uma necessidade de aprender, tu foi atrás e tu conseguiu achar, então, os caminhos, né, acho que isso ficou bem legal e até uma certa esperança, assim, pros pais, né? Quando as crianças, elas começam a fazer inglês, começam um cursinho ou começam na escola e às vezes elas já conseguem ambientes em que elas têm boas experiências e já de cara gostam, mas às vezes não, às vezes elas não querem, às vezes elas não conseguem se relacionar, assim, desenvolver esse afeto, esses laços com o professor ou com quem está ensinando. E isso não significa que essa criança nunca vai aprender inglês, né? Ela só precisa encontrar os ídolos ali, o seu fã-clube para se engajar. Né? Sim. Eu falo uma coisa que é muito verdade, assim, né? Que o estímulo, esse apoio dos pais ou de quem a criança confia é muito importante, né? Porque os meus pais poderiam ter falado, que besteira, para de ouvir esses caras, não tem nada a ver. Mas eles também me estimulavam, compravam as revistas de fã-clube para mim, né? Então, não que os pais precisem fazer isso, mas só um estímulo para falar que legal que você gosta disso. Me conta um pouco o que essa música fala. É uma forma também de falar, de validar, né? E nós precisamos muito dessa validação, principalmente daquelas pessoas de quem a gente ama, de quem a gente confia, né? Em quem a gente confia. E validar e não cobrar, né? Não assim, tipo, ver, a gente já tá investindo em ti há tanto tempo, vamos lá, cadê o resultado, né? É diferente. Exato, e que o aprendizado da língua, claro que a gente, né, precisa de nota para passar de ano e tudo mais, mas quando ele é vinculado com alguma coisa que a criança gosta, seja um jogo, ou seja música, ou seja um filme, estimula aquilo, né? Você gosta de Frozen? Vamos assistir Frozen em inglês? Vamos fazer um jogo aqui da Frozen? Vamos fazer alguma coisa que você gosta, porque quando você tem esse contato, que nem eu falei, esse contato emocional positivo com a língua, você aprende muito mais. E a outra questão é que não é só o contato com a língua, mas é o contato com a pessoa que ensina também, né? Porque a gente estava falando aqui um pouco de conexões, né? Quando a gente se conecta a alguém e essa pessoa vira uma fonte de inspiração, vira uma fonte de confiança mesmo, a gente aprende mais, porque a gente aprende com quem a gente confia, com quem a gente tem essa liberdade de falar, eu não consigo, eu não sei. E a pessoa vai acolher aquele seu não saber e não vai te cobrar de uma forma muito limitadora, muito dura, né? Porque eu acho que isso também pode causar um trauma grande. Quando você é cobrado por uma coisa que você não sabe e não tem aquelas ferramentas para responder, você acaba criando uma distância, né? E quando você tem a possibilidade... Tu te bloqueia, né? Isso é pra vida, né? Você acaba levando isso pra vida.
né, quando a gente tem esse contato positivo, tanto com a língua, com as ferramentas, e também com quem está ali incentivando, ensinando, as coisas ficam muito mais fáceis, né? E o nosso aprendizado, ele é muito mais efetivo e duradouro quando a gente tem esse vínculo emocional positivo, né? Então, é criar possibilidades de experiências positivas com a língua. Muito bem. E agora, então, já que tu mencionou isso, como que a gente pode criar essas experiências com a tua ajuda? O que tu faz para criar essas experiências? Aonde a gente te encontra? Onde a gente encontra o teu trabalho? Ah, legal. Bom, a gente está no Instagram, @teatrobilingue. No Facebook também, Teatro Bilingue. Nosso site é www.teatrobilingue.com.br. Acho que esses são os lugares que vocês podem encontrar. No YouTube também. Os links vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, gente? Tudo aqui embaixo. E aí vocês vão poder ver os nossos vídeos. Então a gente tem feito muitos espetáculos em inglês, né? Espetáculos de teatro em inglês. Os storytellings, que são as contações de histórias, né? Mas nossas histórias são mais performáticas, né? Trazendo ali um pouco das técnicas teatrais, muito performáticas. E os cursos, né? A gente tem os cursos de formação de professores e educadores, então, e as oficinas de teatro em inglês também. Inclusive, agora a gente está lançando uma oficina de teatro bilíngue online, que é uma experiência. Vamos ver como que funciona essa questão aí do teatro bilíngue online. E uma coisa que eu falo muito sobre storytelling é que fazer um storytelling, contar uma história em inglês, e contar uma história para ensinar inglês são duas coisas diferentes. Então, de repente, vocês vão poder encontrar aí também algumas dicas sobre histórias. E aqui no canal da Bel também, muitas. Histórias. E eu também estou, uma vez por semana, a cada 15 dias, contando histórias no Instagram da companhia. E são bem legais, sempre sendo bem sucesso, né? Bem divertido, assim, também me aventurar nessa parte da contação de história ao vivo, né, ali com a câmera, porque aqui elas são diferentes, elas são gravadas e tal, e ali fazendo junto com as crianças, interagindo nas lives, é bem legal, bem divertido. Muito bem, Dani. Muito. Que bom. Que bom que a gente se achou, tô muito feliz. E que bom que a gente pôde passar essa manhã agora conversando aqui, conhecendo um pouco mais da tua história, da tua experiência, que acho que pode trazer bastante pra gente, né? Acho que, assim, pra finalizar, além da gente entender assim, vendo, né, na tua experiência, como é importante a gente ter essa relação afetiva com a língua, ter propósitos para aprender, né, e ter boas experiências, conseguir ter experiências legais. Também o que me marcou muito foi isso, assim, de que não precisa desistir se não der certo de primeira. E eu acho que isso é uma mensagem muito boa, principalmente para os pais, porque eu já vi, assim, muitos pais angustiados, né, fazendo às vezes cancelamento nos cursos dos filhos, porque eles não estão gostando, e às vezes é só a fase, sabe? Às vezes é essa fase e tudo bem se ele não conseguir agora com 6, 7 anos fazer um curso de inglês. Isso não significa que ele não vai poder aprender outra língua. É só a gente não se fechar para isso, né? Manter aberto, manter os estímulos, continuar proporcionando experiências legais, né? E assistir as histórias e tendo a oportunidade de ir para São Paulo, dar um jeito de assistir, né? Uma peça da companhia, com certeza vai ser uma experiência, assim, inesquecível. E que vai despertar muito interesse, muita vontade nas crianças, né? Essa coisa da necessidade é bem importante, assim, né? E de criar necessidade. Não quero aprender inglês agora. Mas se você aprender inglês agora, além de ser muito mais fácil, você quer ir para uma viagem internacional, você quer conversar com as pessoas, você quer conseguir entender o que o seu jogo está falando online, né? Então, puxar muito a necessidade, eu acho que pode ser interessante também. Por que você está fazendo aquilo, né? E nós, seres humanos, precisamos do porquê.
né? Precisamos da razão, do motivo para a gente entender por que a gente está fazendo aquilo, né? Isso é muito legal também de se conversar com as crianças, né? Talvez não racionalmente, talvez elas não entendam, né, naquele momento racionalmente, mas aquilo de alguma forma vai interiorizando, né? E o aprendizado aí é muito mais fácil, mais tranquilo. Sim, é muito interessante, assim, muito mais importante tu ajudar a criar uma necessidade do que criar uma obrigação, assim, né? Isso faz parte. Não, ajudar a mostrar para a criança como ajudar a despertar um interesse, uma necessidade. Muito interessante isso. Mas acho que isso ainda é papo para mais conversas, Dani. Com certeza, né? Nunca para por aqui. A gente que gosta do assunto fica falando a noite inteira, o dia inteiro, né? Mas muito bem, acho que a gente pode encerrar hoje por aqui, né? Mas vamos conversar mais vezes. Muito obrigada, Dani, pela conversa, por esse compartilhar. Pessoal, sigam a Dani nas redes sociais, ali no Instagram. Ela já falou, né? @teatrobilingue. Vai estar tudo aqui embaixo os linkzinhos. E também, se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá também, tá? É @contaoutra.literatura. E nos vemos por aí. Tchau! Tchau!